Então, vamos fazer um exercício para colocar em prática, né, a teoria aprendida até aqui? Bem, diz o seguinte no nosso exercício: projetar um controlador PID com 2 graus de liberdade, né, tendo os seguintes requisitos no nosso projeto. O tempo de acomodação do sistema tem que ser menor que 0,5 segundos. O overshoot tem que ser menor que 10%. Isso em relação à entrada de referência, né? O tempo de acomodação em relação ao distúrbio tem que ser menor que 0,1 segundo. E o overshoot em relação ao distúrbio tem que ser menor que 5%, tá ok? Qual é a função de transferência da minha planta? Essa daqui, 5 sobre S mais 1, né, multiplicado por S mais 2. São os dois polos que eu possuo aqui, em menos 1 e em menos 2. Vamos lá. O ganho da minha planta é igual a 5. O A de S eu estou considerando que é igual a 1, porque eu não tenho ali, né, os polos. Então é como se o A de S fosse igual a 1 multiplicado pelo ganho, para ficar somente o ganho. E o meu B de S é S ao quadrado mais 3S mais 2. Lembrando para vocês que a função de transferência em relação à referência é essa daqui, né? Gama 1, S quadrado, alfa 1, S mais beta 1 multiplicado pelo ganho da minha planta, sobre SB de S multiplicado, né? S multiplicado por B de S, somado a gama S ao quadrado mais alfa S mais beta multiplicado pelo ganho. Então vou substituir aqui, ó. Quem é B de S? É S ao quadrado, 3S mais 2, multiplicado por S. Eu sei que eu teria ali uma equação de ordem 3, ok? Vou substituir o ganho aqui também. Bem, fazendo essa substituição, eu tenho isso daqui, ó, ok? S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 2S. E vou somar, ó, a parte quadrática 3S com este gama aqui, ó, que é a parte quadrática. Depois vou somar 2S com o alfa, tá ok? E vou juntar os termos semelhantes. Então, como que ficou aí? E eu sei também que, né, quem é gama? É gama 1 mais gama 2. Quem é alfa? Alfa 1 mais alfa 2. Quem é beta? É beta 1 mais beta 2. O ganho eu sei que é igual a 5. Então vai ficar dessa maneira, ó. S ao cubo mais 3, né, que é esse carinha aqui, mais 5 gama 1 mais 5 gama 2, ó. 5 gama e gama é gama 1 mais gama 2, ok? Mais 2 mais 5 alfa 1 mais 5 alfa 2, mais 5 beta 1 mais 5 beta 2. Mas vocês se lembram que a metodologia que nós aplicamos para encontrar a solução para este controlador PID, que é essa alocação de zeros, né, consiste em você fazer o casamento dos coeficientes do polinômio quadrático do numerador com o denominador. Isso significa o quê? Necessariamente, então, eu estou afirmando para vocês que 5 gama 1 tem que ser igual a 3 mais 5 gama 1 mais 5 gama 2. Ó, este cara é o A0, este daqui também é o A0. Este daqui é o A1, tem que ser igual ao A1. Este daqui é o A2, tem que ser igual ao A2. Então vamos resolver? Bem, resolvendo eu posso dizer o seguinte, ó. Quem é o A0? 5 gama 1. Tem que ser igual a 3 mais 5 gama 1 mais 5 gama 2. Logo, eu sei que gama 2 é igual a menos 3 quintos, ok? Vamos lá, para o A1, 5 alfa 1 é igual a 2 mais 5 alfa 1 mais 5 alfa 2. Logo, o alfa 2 é menos 2 quintos, ok? E eu vou para o A2, que é 5 beta 1, tem que ser igual a 5 beta 1 mais 5 beta 2. Logo, o meu beta 2 é igual a 0. Notem, pessoal, que eu encontrei aqui o gama 2, o alfa 2 e o beta 2. Significa que eu encontrei os coeficientes do meu GC2. E eu posso substituir. Só lembrando para vocês que aqui é o controlador em série com o filtro. O filtro é 1 sobre A de S. Porém, A de S é igual a 1, neste nosso exemplo, ok? Então, o meu GC2 ó, ficou menos 3 quintos, né, S ao quadrado, menos 2 quintos S sobre S. Este daqui é o meu KD, a parte derivativa. Este está relacionado somente com KP. E eu não tenho o KI, eu não tenho a parte integrativa, ok? Então, na verdade, isso daqui é o que? É um PD. O meu GC2 é um PD que eu vou aplicar neste sistema, ok? Isso é interessante. Aí vocês vão me perguntar, mas Edson, é sempre um PD? Não. Pode ser, às vezes, só um proporcional ou só um derivativo, vai depender. Com a experiência prática, eu sei que eu nunca vi um integrativo no GC2, porque o GC2 está ligado à realimentação. E um parâmetro integrativo ligado à realimentação, ele é problemático. Por quê?
vocês sabem que a parte integrativa fica somando. Ela para de somar se a entrada for nula, se a entrada for igual a zero. Se ele está pegando o valor da variável de processo, se a variável de processo tiver um valor de set point que não seja nulo, digamos assim, eu estou controlando minha temperatura em 50 graus Celsius e o set point é 50, o erro é zero. Porém, 50 entrando na parte integrativa, ele vai estar sempre somando. Isso tiraria o seu sistema da estabilidade, tá ok? Então, parte integrativa na realimentação não é comum. Poderia até existir se o meu controle fosse feito em cima, né, do set point sempre igual a zero. Mas seria aí um caso à parte a ser estudado, tá ok? Então eu sei que o meu GC2, pessoal, a solução deste exercício para o GC2, eu já encontrei. Foi um PD para o GC2, que é aquele ali, menos 3/5 S ao quadrado, menos 2 sobre 5 S sobre S, multiplicado pelo filtro. Quanto que vale o filtro? 1 sobre 1, porque A de S é igual a 1, tá ok? Por isso que se resumiu aqui. Continuando, né? Então já tenho, né, a minha função de transferência, né, que eu vou analisar aqui em relação à entrada de referência, o set point. Mas olha só, eu preciso ainda, eu já encontrei o valor de GC2, eu preciso encontrar o valor de GC1, eu preciso encontrar gama 1, alfa 1 e beta 1, e eu não sei. E eu preciso fazer o casamento dos coeficientes, né? Eu preciso fazer a alocação dos zeros deste sistema já compensado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar esses valores, né? De gama 1, de alfa 1 e de beta 1. Como que eu vou fazer, né? Preciso alocar esses zeros. Bem, vai ser feito da seguinte maneira. Notem que a minha equação característica aqui, ó, né, é S ao cubo. E eu posso descrever essa equação característica fazendo a multiplicação, né, de polos. Tipo, ó, eu coloquei aqui um polo real e um complexo conjugado, ok? Vai sair uma equação de ordem 3. Então, como que ficou após a expansão aqui do polo, neste caso aqui real, e o complexo conjugado? Dessa maneira aqui, ó, S cubo mais 2A mais CS ao quadrado, mais A quadrado B quadrado 2AC A quadrado mais B quadrado multiplicado por C, tá ok? Então, o meu polinômio, que representa ali a minha equação característica, é S ao cubo mais A0S ao quadrado, A1S mais A2, que é a minha solução. Então, o que eu terei que fazer agora? Eu terei que encontrar valores de A, de B e de C que atenda esta correlação entre o polinômio quadrático do numerador e o polinômio quadrático do denominador. E aí, Edson, como que nós resolvemos? Pessoal, a solução ela é computacional, que nós temos que variar estes valores e ver se atende ou não os requisitos de projeto, ok? Então está aqui a nossa equação. E aí eu fiz um algoritmo para ele testar esses valores para mim e ver se estava atendendo lá as condições do meu sistema. Então, partindo para a solução computacional, eu construí um algoritmo para ele fazer o teste e ver se atende às condições de projeto, ok? Os requisitos de projeto. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu peguei o polo que era real e já coloquei ele em um lugar fixo. Eu sei que quanto mais distante da origem, né, o polo real, menos influência ele vai ter no meu sistema. Quem vai ter mais influência será o complexo conjugado. Então, eu coloquei ele já em um valor ali de 50. Aí você vai me perguntar, mas Edson, como que você fez isso? Você poderia ter colocado ele no valor ali de 10. Sim, mas eu fiz os testes antes e ele não atendeu. Só foi atender lá em 50 para o range que eu estava explorando, tá ok? Então vamos lá, coloquei ele em 50 depois de ter feito alguns testes. Coloquei aqui, ó, um looping para ele ficar variando o valor, né, da parte real do meu complexo conjugado e da parte imaginária, variando de quanto? De 0 a 15, indo de 0.2 em 0.2, tá ok? Aqui eu tenho o corpo do programa, né, que eu vou fazer os testes, aplico o step, calculo o tempo de acomodação, o overshoot, faço a comparação para saber se está atendendo ou não os meus requisitos de projeto, né? E se estiver atendendo, eu guardo os valores e aí eu posso sair deste loop. Eu posso, uma vez que atender, né, essa condição, posso ir dando um break aqui, break, e quebrar o looping para ele não precisar ir até o final, tá ok? No MATLAB aqui, só tomem cuidado com a sintaxe,
que sempre quando nós abrimos uma condicional aqui, um laço de repetição, nós fechamos com AND, ó. For, fechei com AND, for, fechei com AND, if, fechei com AND, tá ok? Um while eu teria também que fechar com AND, porque eu estou trabalhando no MATLAB. Então, vou colocar aí na tela para vocês para facilitar, né, o programinha que eu fiz. Vou explicar aqui o programinha, ó. Coloquei lá o tempo variando de 0 até 1 segundo, já que o meu tempo de acomodação tinha que ser menor que 0,5. O ganho igual a 5, o meu TS, que é o tempo de acomodação, igual a 5 ali, né? Ele vai ter que ser menor do que este valor. Coloquei o valor de TDS, de MP, que é o overshoot do sistema, coloquei o overshoot do distúrbio, coloquei o C já naquele valor de 50, criei ali um Szinho como função de transferência, para facilitar quando eu já colocar aqui no meu sistema. Coloquei ali, coloquei um valor de U igual a 0, mas eu utilizava ele aqui como auxiliar, ok? Fiz o for dentro de for, variando A e variando B. Notem que aqui está um pouquinho diferente, porque ao invés de eu mandar ele começar de 0 até 15, eu comecei de 15 e fui decrementando até o valor aqui de 0,2, tá ok? Eu fiz o inverso aqui, mas a lógica é a mesma. E aqui eu coloquei, quem é o coeficiente a 0? 2A mais C. Quem é o coeficiente a 1? É A quadrado mais B quadrado mais 2AC. Quem é o A2? É A quadrado mais B quadrado, multiplica tudo isso multiplicado por C. Fiz aqui a função de transferência, numerador. Quais são os coeficientes? A0, A1 e A2. Denominador, 1, que é o S ao cubo, né? A0, A1 e A2, né? Fiz a função de transferência, de num dem. Apliquei um step, ó. Apliquei um step aqui em Y. Peguei o overshoot, como aqui é um degrau unitário, já peguei o overshoot aqui, o máximo, né, de Y, que foi onde eu coloquei o resultado do meu step, que é a variação da minha variável de processo. Retirei 1, porque é o degrau unitário, né, e multipliquei por 100, né, para mostrar aqui em porcentagem, né. Count size, né, Y, é o tamanho do vetor, só para eu saber, né, que eu vou ter que varrer o meu vetor de trás para frente para saber aonde que ele sai do critério de 2% para saber o tempo de acomodação. K1 recebe, né, o count 1, que é o número de linhas, né? Ele me dá um vetor lá com o número de linhas, eu venho correndo de trás para frente neste vetor. E aqui o while, ó, enquanto, né, a diferença, né, da minha variável de processo menos o valor de referência, que é 1, for menor que 0,02, né, que é o critério de 2%, e o índice, né, não for igual a 1, ele vai fazendo, ok? Até encontrar. E aqui eu tenho que o decremento aqui de K1 é igual a K1 menos 1, ou seja, eu venho correndo o meu vetor de trás para frente. Uma vez que ele encontrar, né, ele vai transformar esta posição K1 que ele obteve em tempo. Como que ele faz isso? Ele pega aquela mesma posição no vetor de tempo e vê qual instante que ele corresponde, ok? Aqui eu apliquei o distúrbio, ó, o numerador do distúrbio. Só lembrando para vocês que o numerador ele é diferente do distúrbio em relação à referência, né? Que é KS multiplicado por A de S. Mas A de S nós vemos que é igual a 1, tá? Então fica o ganho multiplicado por S. Então ficou aqui, ó, o ganho referente a S e a constante aqui é 0, ok? Apliquei aqui a função de transferência, fiz a função de transferência, apliquei um step em relação ao distúrbio, calculei qual é o máximo do overshoot em relação ao distúrbio. Notem que aqui o cálculo do máximo é o próprio valor máximo dele multiplicado por 100, porque a referência é 0, ok? E aqui novamente eu coloco um laço de repetição while para ver até em que momento ele respeitou o critério de 2%, ok? Ele saindo do critério de 2%, eu vou lá e pego o tempo de acomodação. E aqui eu faço o seguinte, olha, ok, você fez isso daqui. Se ele atender às condições, os requisitos de projeto, porque lembre-se, né? Eu estou fazendo um for dentro de for, eu estou testando valores. Se atender os requisitos, aí você mostra para mim, constrói o gráfico e mostra para mim, tá ok? Ele vai e constrói o gráfico aqui, ó, figure 1, ele vai mostrar o gráfico da referência, né, em relação à referência. Aqui ele mostra em relação ao distúrbio.
Aqui ele mostra, né, a referência para uma entrada em velocidade do sistema. Depois ele mostra também um gráfico em relação à aceleração do sistema, tá ok? Aqui eu coloco a reação do sistema e a referência, porque quando a referência é degrau é fácil você ver aquela linha na horizontal. Quando é rampa ou aceleração, é interessante você colocar a sua linha de set point, tá ok? Então eu seguro o gráfico e vou lá e construo o gráfico lá da referência, tá ok? Se ele atender o critério, eu coloquei assim, então o U, que começou igual a 0, recebe 1. É só uma variávelzinha auxiliar que lá no final eu digo para ele o seguinte, né? Pergunto para ele, se encontrou o resultado, me mostre lá no final. Tá ok? Então coloco aqui, ó, solução em relação à referência. O Azinho, que é a parte real do complexo, o Bzinho, que é a parte imaginária do complexo, o C, que eu já sei qual é o valor, que é 50, né? Que é a parte real, que é o meu polo real. Aqui eu tenho o overshoot e aqui eu tenho o tempo de acomodação do sistema. Em relação ao distúrbio, eu tenho aqui o overshoot do distúrbio e o tempo de acomodação do distúrbio, ok? Se acontecer isso, né, se ele encontrar o primeiro resultado, não precisa fazer este for, né, até terminar o laço de repetição. Ele dá um break, ele já quebra o primeiro for. Se for atendida essa condição, eu repeti ela aqui, ó. Ela dá o break, quebra o segundo for e quebra o terceiro. Ok? Então ele vai quebrando aqui esses laços de repetição para ele encontrar uma vez só e já sair. Mas vocês podem perguntar, mas Edson, eu gostaria de encontrar todos que atendesse e depois eu escolher. Beleza, você guarda em um vetor, não quebra o seu laço de repetição e no final ele mostra tudo que ele encontrar para você. Ok? É possível. Então fiz aqui, né? O end aqui está fechando, né, o end do for em relação a B, end do for em relação a A. E aí depois, na linha 93, eu coloco assim, ó, se o U igual a 1, significa que ele encontrou uma solução para mim. Para não ficar dando erro no programinha lá, dizendo que a variável que você pediu para mostrar não tem nada, né? Então, se acontecer isso, mostre para mim a função de transferência já da solução, a solução em relação, né, à entrada de referência, mudando de referência do set point, em relação ao distúrbio, mostre para mim, né, os valores que você encontrou lá, né, que esse daqui ele calcula, né, gama 1, alfa 1, beta 1, gama 2, alfa 2 e beta 2, ele não está mostrando aqui porque eu coloquei ponto e vírgula, ok? E aqui ele fecha, né, ele me dá a função de transferência, ó, a função de transferência do sistema, ok? Que é esse cara aqui, na verdade do sistema não, né, do GC1. E aqui em relação ao GC2. Eu coloquei aqui só uma, né, fora aqui eu coloquei assim, acabou, só porque se ele não encontrasse resultado nenhum, ele mostrava na tela para mim, olha, já terminei de fazer o loop, para a gente não ficar esperando, ok? Então ele vai mostrar tudo isso daqui na tela para a gente. E aí, olhem só, solução em relação à referência. Ele encontrou ali, ó, 4.6 em relação, né, ao Azinho, que é a parte real do seu complexo, 0.2, que é a parte imaginária do seu complexo, 50 é o polo real, que nós já tínhamos estipulado como fixa, deu 9.99 o overshoot, ou seja, menor que 10, atendeu. Ah, Edson, mas esse é o melhor? Não, poderia deixar rolando lá, que ele às vezes iria encontrar um melhor ainda, tá ok? Mas atendeu na primeira vez, eu já coloquei para sair, ok? E o tempo de acomodação, 0.29 segundos. É menor que 0.5, atendeu. Em relação, né, ao distúrbio, só teve 0.79%, não chegou nem a 1% o overshoot para a entrada do tipo degrau. Por isso que ele mostrou que o tempo de acomodação é igual a 0, porque não passou de 2%. Então ele considerou que o tempo de acomodação é 0, porque o overshoot não chegou nem a 2%. Tá? E ele me deu aqui, ó, a função de transferência em relação ao controlador, né, ao controlador 1, GC1, e aqui o meu GC2. O GC2 nós já tínhamos calculado, mas olha, bateu aqui certinho, ó, GC1 e GC2. E aqui eu tenho o comportamento do meu sistema. Olha como se comportou para a entrada do tipo degrau. Isso aqui, a referência, Y de S sobre R de S, ok? Não chegou a 10%, foi muito próximo, né? 9.99, mas atendeu.
Aqui o step em relação ao distúrbio do nosso sistema. Notem, né, que ele não chegou aqui nem a 1%. 1% seria isso daqui, ele não chegou nem a 1%. Ok? Em relação à entrada, né, do tipo velocidade, olha como a nossa variável de processo ela sai um pouquinho, mas depois elimina o erro em regime permanente. Ok? E em relação à aceleração, a mesma coisa. Ela se afasta um pouquinho no início, mas depois ela vai corrigindo até zerar, né, quando o tempo vai aumentando. Então aqui nós conseguimos ver todos os gráficos, conseguimos a solução, né, para o nosso problema e conseguimos aplicar aqui a metodologia do controlador PID com 2 graus de liberdade. Qual é aqui, digamos assim, a dificuldade para se aplicar este método? Vocês precisarão possuir a função de transferência ou uma boa função de transferência que venha descrever o sistema de vocês. Por quê? O projeto de vocês vai ser todo em função, né, toda em cima da função de transferência, do modelo que descreve o sistema de vocês. Então vai ter que ter um custo a mais para a obtenção deste modelo e um modelo que tenha uma precisão que venha atender aí os requisitos de projeto. Ok?